Oi, tudo bem? Meu nome é Lucas Maia e eu estou aqui para apresentar algumas técnicas para falar em público. Antes de mais nada, eu quero citar um grande autor e orador norte-americano, Dale Carnegie, que falou muito sobre como persuadir, como influenciar as pessoas. Então ele disse que para você fazer com que alguém faça algo que você queira, você precisa dar a essa pessoa alguma coisa que ela queira. Ou seja, vamos adaptar isso para o discurso em público. Você precisa conhecer o seu público, conhecer as pessoas para quem você está falando, para assim familiarizá-las com o assunto que você está tratando. Por exemplo, esse vídeo aqui, a gente está falando para uma turma de publicidade, propaganda e jornalismo. Então eu posso aqui falar como falar em público em um estágio ou na frente de uma câmera, por exemplo. Assim vocês vão se interessar pelo assunto que eu estou tratando aqui. O segundo passo para você se dar bem falando em público é, na verdade, um conjunto de técnicas que você vai utilizar para se dar melhor na frente de uma plateia, ou até mesmo na frente de uma câmera que vai ser gravado um vídeo transmitido a uma multidão, por exemplo. Primeiramente, a postura, manter a coluna reta, o queixo sempre em linha reta também e os ombros abertos vão passar uma sensação de confiança para quem está te assistindo, para quem está vendo você. Outra coisa também é gesticular bem as mãos, se possível andar, mexer um pouco, porque isso mostra que você está seguro para falar. Outra técnica que a gente pode utilizar bastante, na verdade é essencial para falar em público, é o tom de voz. Se você fala baixo, pensa só, se uma pessoa está te dando uma palestra e está falando baixo, você não vai se interessar muito bem, não vai escutar, não vai querer saber muito o que ela está falando. Por isso é importante que você tenha um tom de voz alto, porque assim a pessoa vai te ouvir bem e ela vai sentir que você está confiante e sabe o que você está fazendo ali. É importante ressaltar também que você não precisa gritar também, falar tão alto que as pessoas vão ficar quase surdas, né? O tom pode ser elevado, tem que ser elevado, mas não precisa de gritar também, exagerar no volume do seu tom, ok? Você pode treinar isso, você pode treinar essas técnicas falando sozinho se você quiser, em frente ao espelho. Fale, endireite sua postura, fique com a coluna reta, sempre tentando olhar para frente, com o queixo. Não precisa colocar a cabeça para trás, mas o queixo sempre reto, inclinado, os ombros abertos. Isso tudo, gente, vai passar uma sensação para quem está te assistindo, sensação de segurança. Ela vai entender que você sabe o que está falando e que ela vai se interessar por isso, ok? Outra técnica super importante para falar em público é a respiração. Isso mesmo. Às vezes a gente fica tão preocupado com as outras técnicas, com a postura, com o tom de voz, que a gente esquece de respirar corretamente. Enquanto você está falando, é importante que você faça pausas para respirar pelo nariz e não respire somente pela boca. Assim, o seu discurso vai ficar mais leve, vai ficar mais pausado e as pessoas vão entender melhor o que você está falando. Outra dica importante é, antes de você falar, tanto para um vídeo quanto para uma plateia, você tente respirar, fazer um processo, uma técnica de respiração. Inspire pelo nariz e neste momento estufe o abdômen e depois expire pela boca, contraindo o abdômen. Dessa forma você vai poder manter uma concentração maior e focar mais no que você vai poder falar. Outra técnica importante para você falar em público é o olhar, né? Você precisa olhar para as pessoas para quem você está falando. Se é uma plateia, né? Enfim, um grupo de pessoas, tente olhar, desviar o olhar para pessoas diferentes, porque assim você está tentando atingir cada um de maneira exclusiva. Agora nós vamos passar algumas situações cotidianas que você pode usar essas técnicas para que você possa fazer com que a pessoa te entenda mais e interesse pelo que você está falando. Roda aí, vamos lá. A gente pode notar nesse vídeo que as meninas conversando, em uma situação normal, cotidiana, não estavam em uma postura interessante para persuadir a outra pessoa para fazer alguma coisa que elas queriam, por exemplo. A postura em coluna curvada, com a coluna curvada, olhando para baixo, mexendo no celular, é uma coisa que você não deve fazer nunca quando você vai falar em público ou falar para uma câmera. Por quê? Isso não transmite confiança para outra pessoa, não transmite segurança, mostra que você não domina o assunto no qual você está falando. Então é importante sempre que você utilize as técnicas que citei aqui para que você possa convencer as outras pessoas que o assunto que você está tratando ali é interessante para elas e que elas vão ganhar alguma coisa com isso.
E quando estão falando com você, você toma algumas atitudes que você acha que são desconfortáveis para outra pessoa? Eu desvio muito o olhar, eu não consigo olhar para um ponto fixo por muito tempo. Eu olho no celular, eu mudo muito de assunto, eu troco de assunto muito rápido, às vezes sem perceber. Você acha que isso pode te prejudicar em uma conversa? Quando você, por exemplo, está tentando convencer a pessoa a fazer alguma coisa? Não, aí é diferente. Porque quando a gente quer convencer alguém de fazer alguma coisa, a gente é um ser humano, né? Tem uma atitude totalmente diferente. Então, quando eu quero convencer alguém de alguma coisa, eu não encosto no meu celular, eu não troco de assunto porque o assunto é um só. Então, não acho que atrapalharia porque o foco é outro, mas numa conversa cotidiana, às vezes atrapalha no desembolar da conversa. Quando você está conversando com uma pessoa, tem algum gesto que ela faz, alguma coisa algum comportamento que ela tem que irrita você? Olha, geralmente tem algumas coisas assim, mas eu que costumo fazê-las, que é de desviar olhares, ou então ficar meio tímido mesmo, de mudar de assunto, mas são coisas que eu tento melhorar, porque eu sei que pode incomodar outras pessoas, assim como me incomoda às vezes, então são coisas que eu tento melhorar. Quando você entra em uma loja, qual é a postura que o vendedor precisa ter para te convencer a comprar algum produto? Ah, mano, acho que primeiramente é educação, né? Que a educação é importante. Você ter pode ser o dom de você se comunicar direito com a pessoa que vai comprar. Você saber lidar com o que ela deseja ou o que ela quer. Quando você está em uma palestra, tem alguma atitude que o palestrante toma que você não gosta, que você não se interessa? Bom, quando ela meio que fica falando, mas tipo, fica perdida nas ideias dela, sabe? Quando ela não consegue passar exatamente o que tá querendo falar. Então a palestra fica muito entediante e acaba cansando quem tá ouvindo. Hoje, o falar em público já está mudando, né? Não temos muitas palestras assim, ao vivo. A gente vê muitas palestras em que o palestrante fala para uma câmera e o vídeo é transmitido a milhares de pessoas, milhões de pessoas em plataformas digitais. Outras técnicas então surgem para que você possa falar em frente a uma câmera. Essas técnicas vão desde a oratória para você, né, expressar, discursar, até as técnicas de edição para tornar aquele vídeo mais interativo e mais interessante para a pessoa que está assistindo. Nós vamos passar aí alguns trechos de youtubers que falam bem em frente a uma câmera e tem um canal bem movimentado, interativo. Isso aí para vocês verem que existem outras técnicas para você falar em frente à câmera. Técnicas de edição, como eu disse, técnicas também de postura em frente à câmera. Às vezes o público quer uma coisa mais engraçada, outras vezes o público quer algo mais formal. Então é importante que vocês também saibam como lidar em frente à câmera e em frente a uma audiência. Embora a pessoa no vídeo, no caso, o youtuber, fale coisas diretamente direcionadas à audiência, a audiência não pode responder. Só que o interlocutor oculto muda isso de uma forma interessante. A audiência ainda não faz parte do vídeo, só que o interlocutor oculto simula a participação da audiência. Esse carro acho que tem no Brasil até. Ficou bem brega. Não, ficou patético. Olha só pra isso. Mas o Alex... Isso não parece diamante, velho. Parece aquelas bijuteria barata que você compra na... Pia de latinha. É, parece. Toda vez que uma pessoa por trás das câmeras interage com o que o Felipe Neto tá dizendo no vídeo, essa pessoa representa uma reação que seria também da audiência. Ela diz coisas que o público diria e intervém no vídeo de uma forma que o público interviria. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se, utilizando essas técnicas, esses passos e essas dicas, pode ter certeza que você vai poder falar bem em público, as pessoas vão te entender e vão querer te ouvir mais. Se você é uma pessoa que tem certa dificuldade para falar, teste sozinho, em frente ao espelho, grave vídeos, pode ter certeza que vai funcionar e vai dar certo.